Bom dia a todos. Hoje nós vamos conversar um pouco, comentar sobre a nova era que nós estamos vivendo. O que eu quero dizer é que a natureza humana sempre gostou de três coisas: dinheiro, poder e interesses. Eu vou acrescentar uma coisa a mais: o exibicionismo. Ora, se nós formos observar, nós verificamos que os políticos, eles têm todas essas coisas. Eles têm muito poder, têm muito dinheiro, ganham muito dinheiro e aparecem o tempo todo, são exibicionistas. De um modo geral, são exibicionistas. A gente só vai verificar que essa mudança não é a mesma do Brasil em outros países, no Reino Unido, por exemplo, na Suécia, na Dinamarca, os povos que já evoluíram mais. Então, essas três coisas são muito importantes. Vamos verificar também, vamos tomar a história do Brasil a partir do governo Vargas, do tempo do governo Vargas. Então nós vamos ver que os políticos, até Bolsonaro, ficavam enrolando, prometendo, aparecendo. E assim, a emergência do Bolsonaro surgiu e assustou todo mundo. Inclusive eu fiquei assustado, porque nós estávamos acostumados com aquela cantilena dos corruptos, dos políticos corruptos, dos bandidos e das transações criminosas entre pessoas que estavam bem posicionadas no poder. Ora, o que é que ocorre de lá para cá? Esse hábito, ele se cristalizou. A chegada do Bolsonaro provocou uma quebra, uma racha nesse tipo de conduta. Daí ele ter sido esfaqueado antes mesmo de ser empossado a presidente. Foi um susto. Os corruptos e os esquerdistas pensaram: puxa, esse cara veio atrapalhar a nossa caminhada para tomar o Brasil. Ficaram muito assustados e resolveram matá-lo. Não conseguiram. O que está acontecendo agora? Houve uma inversão de comportamento. O Bolsonaro parou de representar. Os políticos representavam, mas não representavam o povo, eles representavam uma coisa que eles não eram. E eles se acostumaram com o inverso. O político ou o representante do povo, ele está ali para servir ao povo. Ele é um empregado do povo, um funcionário pago pelo povo. Eles se achavam donos, muito exibicionistas, muito poderosos. O povo servia apenas para votar. Com a chegada do Bolsonaro, as coisas mudaram. Mudaram e hoje em dia a gente nota que os políticos estão passando por um período, não só os políticos e as empresas, as grandes empresas, como a Globo, os jornais, todos eles cooptados pelo esquerdismo. Quando mudou, as pessoas ficaram tontas. Até hoje estão tontas. Até hoje, essas pessoas não conseguem mais viver como antigamente viviam. Essa mudança brutal de comportamento fez com que as pessoas se desmoronassem. As pessoas não soubessem mais como lidar.
Lembram de 1964, o contragolpe militar anticomunista que foi dado para que os guerrilheiros treinados em Cuba tomassem o Brasil? Pois é, depois dessa época, como não deu certo, isso realmente não funcionou, o ideólogo marxista Antônio Gramsci, ele fez uma crítica profunda dizendo que as guerrilhas seria uma burrice usar guerrilhas para tomar um país, porque as guerrilhas não tinham estrutura e armamento suficiente como tinha um exército bem estruturado e com milhares de homens. Foi uma burrice. Então ele propôs que se tomasse o país de forma lenta e gradual, tomando todos os núcleos de poder. O que são os núcleos de poder? O STF, a Câmara Federal, o Senado, todos os postos de tribunais do judiciário e colocasse no funcionalismo público, nos locais de maior poder, pessoas militantes do esquerdismo. Foi isso que ele propôs e foi o que aconteceu. Esse esquema vem sendo montado desde o início da década de 60. Por aí vocês percebem o susto que as pessoas levaram quando entra uma pessoa diferente, com ideal nacionalista, falando de pátria, de religião, de família, contra o aborto, querendo o rearmamento. Quer dizer, tudo isso assustou as pessoas e fez com que todo o esquema se desmoronasse. Como a função dos que estavam na esquerda e na corrupção no Brasil era preponderantemente parasítica, as pessoas estavam ali para ganhar dinheiro, para roubar. Essa ideologia do Brasil, desde aquela época, não pegou. As pessoas não acreditavam em ideologia, eles queriam dinheiro no bolso, queriam se divertir, eles queriam subir na vida, como se diz. Pois é, então, quando chegou essa teoria, quando foi implantada essa teoria, eles realmente tomaram o poder, mas não souberam mantê-lo numa situação adversa, como foi a entrada de um nacionalista como Bolsonaro. Como vocês puderam observar com o Brasil, com o exemplo do Brasil, todo governo autoritário é parasítico, ou seja, está ali para parasitar. Os governantes parasitam os pagadores de impostos, que somos nós do povo. Vocês vão perceber isso em qualquer regime autoritário. E era o que estavam querendo fazer aqui no Brasil. Se houver algum assunto interessante a esse respeito, eu farei outros vídeos posteriormente. Por enquanto, vamos ficando por aqui. Até a próxima oportunidade. Tchau.